216A, artigo 216A do Código Penal Brasileiro. Então nós temos o assédio, né, no ambiente de trabalho, que é esse continuado, não é apenas um ato, ele é continuado. Nós temos o que chamam também de bullying, que também é um assédio moral, que é um ato apenas, mas que dá direito a dano moral, a indenização. E nós temos o assédio sexual, que além de dar direito ao dano moral, é crime. E pode dar pena de 1 a 2 anos. E elas já saíram, todas as duas, mas depois que sai, você ainda pode entrar na justiça? Depois de quanto tempo você ainda pode recorrer? Justiça trabalhista, se for assédio moral, 2 anos após a demissão. Sim. Porque existe um brocardo jurídico que diz: o direito não socorre os que dormem. Né? E também não pode, o tempo todo, uma pessoa ficar com uma espada na sua cabeça, por um fato que praticou anos atrás e agora responder. Tem uma prescrição. Né? Poucas coisas no direito brasileiro não têm prescrição, no direito mundial. E o assédio no ambiente de trabalho é 2 anos a contar da demissão. E só para frisar mais, nós temos 3 tipos de assédio no ambiente de trabalho. Nós temos o mais comum, que é esse hierarquicamente superior, que constrange o seu funcionário, o seu empregado, que chama-se de assédio vertical, né? Porque é do chefe para o subordinado. Nós temos o assédio horizontal, que é aquele que não precisa ser o chefe, mas colegas de trabalho que passam a descriminalizar um colega de trabalho da mesma hierarquia, né? Passam a tratá-lo diferente, a isolá-lo do meio da reunião. Né? Na reunião tem um happy hour, aí todo mundo ia para esse happy hour sempre. Aí um belo dia, cadê? Vamos? Não vou não, tenho um compromisso. Não vou não, tenho um compromisso. E aquela pessoa é excluída, e ele resolve ir ao local, quando chega lá, está todo mundo lá. Né? Então isso aí começa a causar um dano psicológico na pessoa. E é um assédio que não é feito pelo chefe, é por colegas. Mas o chefe que responde, por quê? Eles já fazem isso porque já vê, né, o respaldo do chefe, aí é como se fosse assim, os babões. Vamos dizer assim, aí não, vou ficar aqui do lado do chefe. Não houve uma reprimenda, então continua. Né? E tem um outro tipo de assédio, que é o ascendente. Esse é um pouco menos comum, mas existe. Que é o seguinte, é o empregado que assedia o chefe. Exemplo, eu tenho várias pessoas de uma equipe de vendas, por exemplo, uma empresa. E aí, de repente, 10 pessoas, daquelas 10, uma ascendeu dentro da empresa no seu cargo, demonstrou melhor trabalho, né, destacou-se e foi, digamos, elevado a supervisor ou a gerente. E aí aqueles outros enciumados, talvez achando, deveria ser eu, deveria ser ele, começam a assediar. Como? Não cumprir ordens, né, porque já tinha uma certa intimidade, porque era do mesmo grau, começam a soltar piadas, brincadeiras. É um tipo de assédio que existe também, acontece, menos, mas acontece, e que também quem vai responder é o dono da empresa, porque é dever do dono da empresa coibir todo o assédio no ambiente de trabalho. Né? Quando ele souber, quando ele chegar ao conhecimento dele, ele tem que dar uma punição para aquele empregado que está assediando o colega, né? Que não necessariamente é a demissão, porque tem a gradação de punições no direito do trabalho, uma advertência, uma suspensão, podendo chegar até a demissão. Então nós temos todos esses tipos de assédio no ambiente de trabalho. Nós temos, que são os 3, né? O vertical, o horizontal e o ascendente. Nós temos o assédio único, que é um fato único, que gera um dano moral, mas não é considerado assédio no ambiente de trabalho, porque, por exemplo, o cantor falou o seguinte, que sofreu alguns assédios, mas, pelo que eu entendi, não foram assédios continuados, foram de pessoas em casos isolados, não é isso? Então, nesse caso, foi isso? Não, foi de um caso isolado. E depois não ficou se repetindo, porque não era... né? Pronto. E não, talvez não fosse no mesmo ambiente de trabalho, todo o tempo, na mesma empresa. Sim. Então, nesse caso aí, não é um assédio no ambiente de trabalho. É um dano moral que é causado por uma atitude isolada. Certo? Entendi. Então tem que fazer essa diferença. Agora, gente, olha como foi esclarecedor, né, essas palavras do doutor, porque, seguinte, a gente tem aqui 2 exemplos que ficou claro que é assédio sexual, mas você que está me assistindo, você de repente está passando por isso, você nem sabia que o nome disso era assédio, você nem sabia que poderia fazer alguma coisa, porque quantas pessoas a gente conhece, ou até mesmo nós mesmo, quem nunca já passou por isso, infelizmente, de estar dentro de uma empresa e de repente todos mudam, as pessoas deixam de falar com você, você não entende nada e muitas vezes é porque você está há muito tempo dentro daquela empresa, você é sim um bom profissional, mas a empresa não quer demitir. Caramba,
isso torna-se um assédio. Então, se você não sabia, você ficou sabendo hoje aqui no nosso programa, e a gente ainda vai discutir ainda mais sobre esse assunto, mas é muito importante que isso seja, sim, discutido e debatido, porque um assunto como esse